meu nome é Amanda e hoje nós iremos falar sobre o que são bancos de dados. Primeiramente, vamos falar sobre a história do banco de dados. Os bancos de dados nada mais são do que uma coleção organizada de informações e dados estruturados, normalmente armazenados em um sistema de um computador. Bom, a história por trás do banco de dados começa em 1960, onde os computadores se tornam parte efetiva do custo das empresas, juntamente com o crescimento e a capacidade de armazenamento. Bom, foram desenvolvidos dois principais modelos de dados. Primeiro, o modelo em rede, chamado CODASIL, e o modelo hierárquico IMS Information. Já em 1970, Edgar Frank Coddy propôs um modelo de dados relacional, que se tornou um marco em como pensar em banco de dados. Ele desconectou a estrutura lógica de banco de dados do método de armazenamento físico. O Dr. Peter Chen propõe o modelo de entidade em relacionamentos, também conhecido como ER, para projetos de banco de dados, dando uma nova e importante percepção dos conceitos de modelo de dados. Já em 1980, a comercialização de sistemas relacionais começa a virar uma febre entre as organizações. A linguagem estruturada de consulta, conhecida como SQL, se torna um padrão mundial. Agora eu vou falar um pouco da estrutura de banco de dados relacionais. O modelo relacional de banco de dados estabelece separação entre as estruturas lógicas, como tabelas, exibições e índices, e as estruturas de armazenamento físico. Isso permite que os administradores gerenciem o armazenamento sem afetar acesso aos dados logicamente. Operações lógicas definem o conteúdo necessário, enquanto operações físicas determinam como os dados são acessados. Regras de integridade garantem a precisão e acessibilidade dos dados, como a proibição de linhas duplicadas. Na modelagem de dados, o modelo Entidade Relacionamento ER ajuda a representar visualmente a estrutura e as relações dos dados, identificando entidades, atributos e relacionamentos. A normalização organiza os dados em tabelas, minimizando redundâncias e inconsistências, enquanto a integridade referencial garante a consistência nos relacionamentos entre tabelas, usando chaves estrangeiras. Eu me chamo Matheus e agora eu vou falar sobre os bancos de dados não relacionais. Bom, para que servem os bancos de dados não relacionais? Eles servem para armazenar em documentos, geralmente em formato JSON. São ideias para dados semi-estruturados, permitindo uma flexibilidade incrível na organização de dados. Também temos os bancos de dados chave-valor, que aqui, nesse caso, os dados eles são armazenados como pares de chaves e valor. Eles se assemelham também a um dicionário. Essa abordagem oferece uma alta escalabilidade, sendo perfeita para aplicações que demandam leituras e gravações rápidas. Também temos os bancos de dados colunares, que a organização ocorre por colunas em vez de linhas, e essa estrutura é ideal para operações de leitura e gravação em larga escala. Bom, para concluir, os bancos de dados não relacionais oferecem uma gama impressionante de opções, desde documentos até grafos, proporcionando assim uma flexibilidade e adaptabilidade. Bom, eu me chamo Eduardo e hoje eu vim falar um pouco sobre o desempenho e a escalabilidade dos bancos de dados. Os bancos de dados não relacionais são normalmente projetados para aumentar a escala horizontalmente, usando o cluster distribuído de hardware em vez de serem ampliados adicionando servidores caros e robustos. Alguns provedores de nuvem lidam com essas operações nos bastidores como um serviço totalmente gerenciado. A escalabilidade em um banco de dados relacional pode ocorrer de duas formas: horizontalmente e verticalmente. A forma horizontal ocorre pela utilização de mais equipamentos e particiona a estrutura de dados de acordo com critérios estabelecidos. Segurança e integridade. Para garantir a confidencialidade e integridade dos dados em um banco de dados, devemos aplicar um controle de acesso rigoroso com autenticação forte e limitar acessos conforme a responsabilidade dos usuários, além de fazer backups regulares e testes e procedimentos de recuperação para garantir resiliência. Essas práticas ajudam a proteger dados contra acesso não autorizado, corrupção, perda e garantindo assim a conformidade com regulamentações de segurança e privacidade. Bancos de dados relacionais são adequados para sistemas transacionais com consultas complexas e precisão para garantir a integridade referencial. Portanto, se sua intenção é garantir a integridade e a segurança, a melhor opção é optar por um banco de dados relacional. Por outro lado, bancos de dados não relacionais são mais adequados para sistemas escaláveis, que exigem grande flexibilidade na modelagem de dados e distribuição horizontal.